que meu pai assistia na época na Record, o Poltrona R, filmes de lutas, e eu assistia com ele, mas nunca me interessei. Mas eu era sempre uma criança muito que tentava liderar as coisas e às vezes arrumava confusão e nem sabe por quê, né? E as pessoas ficam me falando, pô, você nem é daqui, por que você já vem mandando e tal? Mas era uma coisa que pra mim eu achava normal. Sou filho único e aí cresci distante, às vezes, dos meus pais, porque como eles trabalhavam muito, eram os tios que acabavam levando para passar, então eu sempre fiquei bem distante, assim, e como filho único sempre criava muita amizade fácil, né? E também inimizades por causa da forma como eu agia e às vezes queria controlar e tal, mas nem percebia essas coisas. Então, basicamente, essa foi minha infância, muita brincadeira e tal, até chegava a ficar brincando de lutinha, assim, de nem encostar, né, só fazendo como se tivesse uma coreografia. E aí eu tinha um amigo que ele foi praticar Aikido, por volta de, acho que eu devia ter uns 10 anos e tal. Eu até achei interessante, né, porque ele ia sempre. E aí cheguei a ter um contato com o sensei dele, e ele levava as pessoas para jogar bola. E aí você vê como é que é essa questão do gênio, né. A gente foi jogar bola e eu não gostei da forma como ele estava conduzindo como técnico. E aí ele na volta falou, oh, se você gostar, fala para os seus pais, vem treinar aqui comigo, né? E pela forma como ele coordenou como técnico, eu já não gostei, eu não queria fazer, né? Então assim, tinha 10, 11 anos e tinha já personalidade bem forte, né? Aí isso se passou, entrei no colegial técnico. Então, como eu ficava muito na rua, próximo do comércio dos meus pais, tinha um cara que ele me viu crescer, e eu via ele assim na rua. Só que o cara era veterano na escola, e na época tinha a questão de trote. E aí o cara começou a me perseguir e falar, bicho, você tem que fazer isso e aquilo me incomodava muito. Eu respondia pra ele e aí depois tinha problema, né? Porque ele falava, beleza, você está respondendo aqui dentro, a gente vai sair lá fora e vai te pegar. E aí eu ficava sem ação, né? Porque eu tinha capacidade de responder e isso gerava atrito. E aí depois ficava com receio, né? De ter a questão física mesmo. Aí nesse momento, quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, eu comecei a falar pro meu pai assim, eu queria praticar arte marcial, eu queria fazer exercício, aí comecei a fazer exercício em casa e tal. E aí tinha receio de ir numa academia de arte marcial, porque sempre eu ia falar, você vai treinar arte marcial, você quer lutar, né? Você tem que estar preparado para apanhar. E eu não queria apanhar, né? Queria aprender a bater, né? Então minha forma de pensar na época era assim. E aí eu fiquei quieto, e eu lembro que na época tinha um rapaz, Gladson Nakamura, estudou comigo no colegial técnico. Ele falou, cara, tem uma escola de Kung Fu perto da sua casa, né? Aí eu falei, cara, pega a informação e traz pra mim, né? E aí o cara, eu podia ir a pé. Ele foi de ônibus lá, pediu informação, ele chegou no dia seguinte e falou pra mim assim, não faz exercício, não apanha, e é só começar. Eu falei, cara, é isso que eu quero, né? Quero aprender a lutar, não apanhar, né? E aí fui no dia seguinte e fiz a inscrição, né? Aí até eu lembro que na época, dentro do Kung Fu, você usa o termo, né, de se é o irmão mais velho ou Shirin, né? E ele falou, você quer conhecer? Eu falei, não, eu vim para fazer a matrícula. Ele, mas você nem conhece? Eu falei, não, eu quero entrar. Ele, por que você quer? Não, porque eu gostei. Então nem falei o motivo, né, do porquê que eu queria treinar. E aí, à medida que eu fui praticando, eu comecei a ver que falava muito essas coisas de, vamos fazer vida Kung Fu. Aí, hoje, o mestre falou pra gente ir buscar uma escada lá em tal lugar. Então você chega aqui antes e vai lá comigo e... Putz, eu achava isso muito legal, sabe? Ficava imaginando, nossa, o mestre mandou, eu vou fazer alguma coisa pro mestre e tal, né? E o que me chamou a atenção dentro da prática foi isso, né? De chegar, o convívio, o dia a dia, né? E essas questões de aprendizado, né? Isso me chamou muita atenção para eu continuar. E aí comecei a perceber as coisas com relação a como que o meu gênio, o meu temperamento criava atrito, né? Então o que eu achava normal para o outro não é normal, né? Então às vezes a forma como eu falo, o tom, a intensidade fazia o outro sentir
agredido, né? E aí por isso que eu tinha problemas, né? E aí eu comecei a perceber que na prática era isso, que se eu tinha confusão é porque eu estava de alguma forma incomodando, né? E é isso que me chamou a atenção para continuar a prática, né? Que eu faço até hoje. Para mim o que chamou a atenção foi quando eu comecei a prática, né? Tinha 16 anos e como eu tinha essas questões de convívio e de fazer atividades do dia, falando que isso é vida Kung Fu, isso, putz, eu achava muito legal, né? A questão da convivência, tudo. E foi interessante porque a gente não tinha acesso ao mestre, né? Que é um termo que a gente usa no Kung Fu, seria o Sifu, né? E aí, como eu ficava muito envolvido nas atividades da escola, como, por exemplo, ir buscar água de galão, carregar na rua, pegar a escada e ajudar a limpar a escola, tanto que na época a gente tinha a questão de a prática do zelo, né? Então você tinha no começo da aula uma parte teórica, aí a parte que você fazia as formas, os exercícios e no final um tempo para limpar o Mokun, né, que a gente chama, que seria o recinto marcial, né? E depois o que você aprendeu na aula. Então eu achava muito legal essas coisas, né? E para mim daí ressaltou mais ainda a questão de, em vez da situação da luta em si, né, da questão do como que eu aprendo para qualquer coisa, né? Então assim, lá a gente ficava fazendo as coisas para cuidar da escola, cuidar do Sifu, do Sirin, que seria o irmão mais velho, ou da CJ, da irmã mais velha, sempre essas questões, né? E aí eu ficava, mas pensando comigo mesmo, né? Se eu faço aqui, tem que fazer em qualquer lugar, né? Por que eu não vou fazer para os meus pais ou para os meus familiares? E aí você começa a ver que na prática, na verdade, você vai se descobrindo, né? Porque na verdade você já. Só que aí a gente procura alguma coisa fora, externa, né? E é por isso que a gente vai atrás das técnicas, né? E aí teve uma experiência que foi interessante. A gente tinha eu e um rapaz, a gente treinava junto e saía. E de noite na rua da escola era tudo comércio. Então na época de 93 era tudo fechado. Então tipo, os comércios fechavam 8 da noite, né? E era muito comércio de carro. E na região tinha uns carinhas, o que a gente chamava de maloqueiro e tal, que ficava na rua e queria arrumar encrenca, né? Aí eu já saindo, como eu sempre tive esses problemas com o cara que era malandrinho, tal, malandro, tava falando pro cara, né? Saí com o cara e falou, a gente teve até uns 7, 8 meses de treino, assim, né? Então tava no primeiro nível, não sabia nada, né? Cheguei pro cara e falei, você tá preparado pra lutar, né? Aí o cara me olhou assim, tipo, ele queria que, devia estar pensando, né? Se ele quer que eu responda que eu sei ou que não sei, né? Aí ele não respondeu, eu falei assim, eu acho que eu não estou preparado, né? Mas uma coisa eu aprendi. Se você vê problema, sai fora antes de acontecer, né? Aí eu falei assim, a gente vai ter que usar técnica de perna hoje, né? Aí o cara ficou me olhando, não entendeu. Eu falei, você tá vendo aqueles caras lá do outro lado da rua, tipo 2 quadras pra frente? Eu falei, tô. Eu falei, então, não é estranho, né? Tá tudo fechado, o que os caras estão fazendo sentado, né? Eu falei assim, se os caras fizerem qualquer movimento, aí eu vou falar corre e a gente corre. E, cara, não deu outra. Na hora que a gente tava do outro lado era uma avenida larga, né? Na hora que a gente tava mais ou menos na mesma direção, os caras, Aí eu falei, corre. Aí a gente saiu correndo. Os caras tentaram correr, mas como a gente saiu antes, então a gente já saiu na frente, né? Então era essas coisas que eu, com 16, 17 anos, aprendi lá e via que se você ficar, você pode até tentar, né? Mas depois não vai reclamar, né? Se tiver apanhar ou fazer qualquer coisa. Então pra mim, já desde o início já ficou claro isso, né? E entender que muitas vezes eu me colocava nos problemas. Então você vai, discute com alguém, você não aceita a opinião, né? E aí acaba discutindo, brigando. Então para mim sempre foi essa situação de que a luta, na verdade, é você entender que muitas vezes você se sente agredido, mas a sua ação já foi agressiva para o outro, né? Ou às vezes a ação é tão passiva que gera o outro querer ir para cima de você, né?
E tanto que, com relação à prática, né, que me chamava atenção era isso. E aí, na época, eu fazia colegial técnico e aí eu comecei a trabalhar, né? E aí, nesse período, eu me afastei. E aí era interessante porque, da mesma forma como na escola, eu gostava do convívio, o meu trabalho era como técnico de campo. Então, assim, eu nunca ficava no mesmo lugar. Eu ia visitar os lugares e consertar os aparelhos. E era interessante que, assim, por causa da aparência, a pessoa olhava e falava, ah, chegou o cara que vai resolver, né? Japonês tá dentro do negócio, então resolve tudo, né? E era interessante porque eu não tinha experiência, porque eu tinha acabado de sair do estágio e não sabia fazer. Tinha aparelho que eu ia mexer que eu nem conseguia desmontar, né? Mas é interessante como ficava a imagem das pessoas. E aí o fato de você ficar em silêncio, né? Não responder, não falar nada, a pessoa não sabe se você sabe ou não sabe. Então, isso para mim veio de encontro com o que eu via no treino. E aí isso que me despertou mais ainda, que assim, como a gente tem crenças, né, que, por exemplo, ninguém ensina o filho a falar, ah, vai treinar e depois você vai abrir sua escola ou você vai viver da arte marcial, né? Não existe esse incentivo, né? A não ser que a pessoa seja do meio, né? De tipo, tem o pai que é um sensei ou um sifu, talvez. Mas no caso a gente não tem um trabalho na sociedade que fala assim, ó, você vai praticar para ser um profissional de arte marcial, né? Para trabalhar com isso. Então eu tinha a crença que eu tinha que trabalhar na parte de eletrônica, mas eu desde que comecei gostei e queria trabalhar com isso, porque eu gostava do relacionamento, do convívio. Tanto que dentro da minha escola, o que eu não proponho às pessoas a questão de o conhecimento sobre as técnicas de Wing Chun. Eu proponho que as pessoas tenham uma visão sobre a filosofia corporal. Filosofia em qual aspecto? Questionar aquilo que você faz, as suas ações, porque tudo que você faz durante todo o dia é o que você vai fazer no movimento. Então, a forma como você tem, como você reage sob pressão, é exatamente o que acontece quando você faz a prática marcial. Tanto que tem muita gente que às vezes chega e acerta e fala, ah, desculpa. O cara não percebe que ele está tão treinado a acertar, a golpear, que mesmo ele não querendo, ele acerta. Porque ele não treinou a controlar para não golpear, né? E você treina tanto a técnica que você não percebe essas coisas. E a pessoa acha comum isso. Então essas coisas que eu acho que tem a ver com relacionamento. E a gente entender como que o outro reage e como você se ajusta. Porque cada um é de uma forma. Vai ter gente que vai gostar de ser tocado, vai ter gente que não vai gostar. E a gente precisa ir percebendo. Aí você fala assim, ah, então Fábio, quer dizer que você sabe tudo, respeita tudo, tem ótimos relacionamentos? Não. Eu tenho essa questão, eu tenho uma opinião forte, tenho as minhas coisas e obviamente por isso eu tenho problemas. E sei que se eu quiser persistir nisso, eu vou continuar com o problema. Então, para mim, a prática, né, é de se aprender com o corpo. Então, se você não quer tocar, não toque. Se você quer tocar, pergunta para o outro se ele quer ser tocado. Que é a questão do relacionamento. Que eu acho que serve para tudo. Isso é no trabalho, relacionamento familiar, com o seu cônjuge ou sua namorada, o que for. Serve para tudo, porque assim, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se você quer fazer junto, precisa ser alguma coisa boa para ambos. E é isso que eu acho que a prática marcial nos ensina, porque todo mundo acha que é só bater. Mas você sabe que para você bater, cansa também? Se você não for eficiente, né? Se não for eficaz. Você sabe que hoje, se você fizer qualquer coisa sendo filmado, você está criando provas contra você e que a pessoa que transgride, que já vive nesse mundo de transgressão, ela já está acostumada com aquilo, porque ela sabe como funciona. Ela vai entrar, vai responder o processo, vai ser presa, vai para a cadeia. Ela sabe como funciona todo esse jogo. Mas quem não vive isso sabe como funciona. Então, assim, às vezes a gente acha que vai resolver batendo ou apagando. E às vezes você pode começar um problema maior, né? Responder um processo, passar por coisas que você nem imagina. Então acho que isso que a dimensão da prática da arte marcial faz, que é fazer você ter mais consciência de... Você tem noção para onde pode ir isso, né? E se você não tem, tem pessoas que podem te orientar, olha, talvez esse caminho não seja bom. Você pode ouvir ou não. Mas eu acho que essa é a diferença da lance da pessoa ter a vivência, né?
Por isso que muitas vezes as pessoas colocam muito a questão do condicionamento físico, mas o principal que vai pegar ela no momento não é o físico, é o emocional, né? Então, num instante, você pode ter todo o preparo físico e emocionalmente se destruir a questão física. Então, por isso que eu acho que o grande lance das artes marciais é isso. É entender que, primeiro, nós não sabemos tudo. E sempre a gente tem o que aprender, né? Para mim é o que ficou marcado e que eu procuro propor para as pessoas, né? E é difícil isso, porque as pessoas vêm com a ideia que eu vou ensinar ela a ser o que ela é. E muitas das coisas as pessoas concordam, porque ela te procura porque ela tem afinidade com aquela ideia. Só que quando você explica, ela vai entender do jeito que ela quer, não do jeito que você está falando. Então isso que eu acho que é muito interessante, que eu procuro falar para as pessoas, né? 3 coisas que eu falo, né? Quando você vem praticar. Que você vai ter o processo de autoconhecimento, de responsabilidade e de respeito. E tudo isso, na verdade, seria auto, né? Porque eu particularmente não acredito que tenha aprendizado que não seja auto. Porque a gente só faz o que a gente quer. A gente só faz o que a gente concorda. O que a gente não concorda, a gente deixa de lado. Só que às vezes você não tem a responsabilidade de assumir que você quer fazer isso. Então você põe a responsabilidade no professor, no mestre, no médico, sei lá. Você transfere a responsabilidade, né? Você não assume a responsabilidade do que você está plantando. E aí, para mim, isso que eu acho que é o fantástico da prática, né? Que você pode conviver com as pessoas gostam da mesma coisa que você pode ter amizade, né? Eu acho que isso é o mais rico, né? Da prática na questão marcial. O convívio e o relacionamento. Com pessoas que têm um objetivo em comum para algo bom, né? Você pode usar para algo bom ou ruim. Eu procuro tentar para algo bom. Aí você fala assim, mas você não faz coisas ruins? Faço, mas eu procuro não propagar isso para os meus alunos. Tipo, eu falo assim, eu faço coisa errada. Mas aí eu que tenho que assumir. Você quer fazer coisa errada? Tipo, você vai pagar pelo preço de fazer errado. É sua escolha. Todo mundo tem que saber que a sua escolha tem a sua responsabilidade, né? E cada um vai ter que pagar por isso. Então isso que para mim foi o diferencial lá do começo e eu procuro usar até hoje. Como eu comentei, né, antes, eu sempre gostei da parte do convívio e do relacionamento, né? Então para mim estava até acima, né, da parte técnica. Mas como você pratica uma arte marcial, você acha que quando você chega no fim você vai saber tudo, né? Então eu comecei a praticar em 93, em abril de 93. Eu tive um afastamento da prática, mas eu tinha um convívio diário com o pessoal, porque a escola era próximo de casa. Então, até janeiro de 95, porque aí eu comecei a trabalhar. Mas eu tinha claro para mim que eu queria ser profissional, mas eu não assumia e trabalhava na questão de como técnico em eletrônica, né? Aí em 96 eu casei, e quando eu casei, aquilo ficou mais forte em mim de tipo, putz, eu preciso voltar a praticar. E aí nisso eu fiz toda uma manobra em questão de trabalho e tal. Fui trabalhar num lugar mais próximo de casa, já não tinha que ficar trabalhando fora. E para mim eu tinha claro que o que era o principal era o convívio. E que eu gostaria de fazer todo o trabalho em casa, com o pessoal, com um grupo de amigos mesmo. Tipo, o cara vem, obviamente não é amigo, e à medida que você vai convivendo, isso era claro para mim. Então eu criei uma coisa dentro da minha cabeça. E aí eu fui falar com o Sifu na época, né? Depois de casado, tudo, falei para ele assim, eu queria me profissionalizar, né? Então eu vou voltar a treinar e eu quero ser profissional. Só que eu não falei qual era o meu objetivo, né? E aí o Sifu, obviamente, falou, tudo bem, pode vir. Então a gente nunca teve a conversa de tipo, o que eu tenho que fazer para me profissionalizar, né? E nem o que era a minha expectativa, né? De ser profissional e como que eu gostaria de conduzir, né? E isso foi em 97. Então, em abril de 97. Então eu fiquei afastado de janeiro de 95 até março de 97.
Então nessa época eu já estava casado, tinha tomado a decisão de morar com meus pais, porque na minha cabeça era o seguinte, a gente não paga aluguel, aí a gente dinheiro compra casa, compra carro, e era isso. Então tinha tudo muito claro, né? E aí é aquele lance, você cria o sonho, você se aprisiona, né? Porque você não consegue e você começa a se cobrar. Para quem não conhece, meu Sifu, o nome dele é Léo Imamura, e tive muito apoio dele e da Simon, né? Que é a Vanise Almeida. Então eles tinham uma forma de conduzir a família Kung Fu que eles permitiam com que pessoas que saíssem do trabalho se dedicassem à arte marcial, né? E aí foi o que aconteceu. Eu comecei a ir toda noite, né, treinar de abril até novembro, e aí eu fui demitido da empresa que eu tava. Porque eu nunca fazia hora extra, os caras, você vai fazer hora extra? Eu, não. Saía e ia treinar. Todo dia, então eu nunca ficava, né? Na hora que teve o corte, primeira pessoa a ser cortada, fui eu, né? Aí foi interessante porque eu cheguei e falei, agora eu vou... Falei pra minha esposa, né? Na época eu já tava casado. Falei, segura as pontas aí, das contas de casa, que eu vou me dedicar à arte marcial. Já não vou voltar a procurar trabalho na área, não. Então você vê como que esse lance, né? Você fica decidido, cabeça dura, quer fazer, né? Não volta atrás. Aí é como o Bruno tava falando, aí começa a pegar questão financeira, né? E como eu não tive a conversa com o meu Sifu sobre o que eu tinha que fazer para ser profissional, aí foram passando os anos, né? Então você fica 98, 99, 2000, aí em 2000 nasce meu filho. Tipo, eu não tinha renda, né? Então você imagina, ser casado, morando com seus pais, com um filho, sem renda. Aí é pressão familiar, né? Pô, você não tem vergonha? Por que você não larga tudo isso e vai trabalhar no Japão, né? Vai ganhar dinheiro. Pô, você já é pai e tal. Então tinha essa pressão. Tinha pressão porque à medida que eu entrei e não tinha conversado, aí é como o Bruno falou, tem coisas que você gosta, tem coisas que você concorda, outras não. E uma coisa é uma organização, outra coisa é você. E aí quando você está inserido na organização e você ainda quer galgar para se tornar mestre, aí fica nesse dilema todo, né? Mas quem criou tudo isso? Fui eu, né? Eu que criei toda essa situação. Então isso foi me pesando mais. Foi pesando. Foi indo. Até que o Sifu chegou e falou assim, eu vou nomear os novos mestres. Isso era no ano de 2003, né? E ele falou assim, você é um dos caras mais velhos aqui, né? E você precisa continuar o seu treinamento, né? Nessa época eu estava treinando faca, era o último nível. Uhum. Só que o que acontecia? Como eu trabalhava na organização, tinha essa questão da cobrança da família, a minha cobrança mesmo, e tudo, a aula também era uma cobrança, né? Então, muitas vezes ele chegava e falava, você não se preparou direito, não faz eu perder meu tempo, né? Então, você ia fazer aula, era espancado, né? Era espancado para mostrar mais ou menos como você estava falando, né? Tipo, você tem que acordar, né? E aí você trava, né? Você começa a travar, então você fala, já tô aqui. Aí você começa a contar tempo, né? Você fala, tô há 10 anos. Meu Sifu tá falando para eu me tornar mestre. Primeiro grupo. Aí tem umas coisas que são engraçadas, né? Que aí você fica colocando a cabeça. Então sempre diz assim, primeiro grupo dos mestres que são formados sempre dá alguma confusão. Aí eu falei, putz, eu não quero fazer parte desse primeiro grupo. Só que eu não falava pro meu Sifu, né? E o meu Sifu só falava assim, e aí, você vai fazer ou não vai? E aí eu não quero fazer você perder o tempo, né? Mas na verdade eu tava fugindo do quê? De assumir a minha responsabilidade do que eu desejava, e nunca falei para ele. E aí fui continuando. Então o peso que foi criado foi pela expectativa que eu tinha de não ter conversado, né, e ficar carregando. Então eu fiquei carregando de 97 até 2009. Só em 2009 que eu cheguei pro meu Sifu e falei, olha, eu quero seguir um caminho diferente, eu não quero continuar desse jeito, né? E aí, obviamente, você toma uma pressão do Sifu, né? Porque ele tá lá, ele entende que você quer fazer para seguir, né? Como você falou, você faz parte, tem o seu Sifu que comanda e você tá lá embaixo e tem que trabalhar junto, né? E aí eu resolvi assumir, né? Em 2009 e falar, olha, eu
eu quero fazer isso, mas eu quero ter uma forma diferente de fazer. E eu lembro que a primeira pergunta que ele fez foi assim: você acha que você é o cara mais entendido de Wing Chun no mundo? Eu dei risada e falei, claro que não. Eu só quero seguir um caminho diferente desse que você está fazendo. E ele quis me orientar, falou, olha, eu entendo você, tudo, mas é melhor você estar junto, porque você pode cometer erros e tal. Eu falei, tá tudo bem, porque eu não vejo problema em cometer erro. Eu quero só assumir a seguir a vida como eu acredito. Então, você vê, de 97 para 2009, 12 anos, então eu fiquei criando isso dentro de mim. Então assim, você fala assim, que momento que você teve da jornada? Foram 12 anos. 12 anos fazendo força para fazer o que eu faço. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele fala assim, não, mas você tem um bom Kung Fu, você ensina há muito tempo, né? Uhum. Porque eu estava na escola do meu mestre e ensinava desde 97 até 2009. Né? Uhum. E aí ele falou, não, mas toda a sua formação e tudo, você se dedicou e... Aí eu falei assim pra ele, mas isso é o que você acha. Pra mim, a medida que eu falei assim, eu vou fazer o meu, é que eu comecei a desenvolver meu Kung Fu. Porque até então eu não entendia o que o meu mestre dizia, tentava seguir, não fazer direito, e não conseguia explicar o que ele fazia, né? Então nunca atingia, né, a excelência que meu Sifu exigia. E aí você ficava perdido, né? E aí eu falei para esse meu amigo, né? Eu falei assim, olha, à medida que eu assumi, falei como eu quero fazer e como eu vou me relacionar com as pessoas, é que eu comecei a desenvolver meu Kung Fu. Aí que eu comecei a entender mais sobre essas situações, porque até então a gente praticava e ficava falando, não é defesa pessoal, não sei o quê, mas tipo, eu não tenho essa experiência. Eu não fui para fazer isso. Todo o direcionamento do nosso treino, apesar de ser... Fala que você pode utilizar para arte marcial, para defesa pessoal, eu nunca tive esse foco. Então, à medida que eu tive os alunos começam a ter demanda, né? Ah, quero isso, quero aquilo. Aí que eu comecei a explorar mais. E aí me soltar e entender como você está falando sobre a questão da arte. Cada um tem a sua forma de se expressar. Então, na verdade, a minha prática começa quando eu assumo o que eu tenho que ser. Depois de... Foram 12 anos, mas... Depois de 16 anos. Então, 16 anos eu fiquei preso. Aí você fala assim, então você é a favor de que não sigam o mestre? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que é importante você estar conversando e ter claro se aonde você vai, porque todo mundo quando procura um lugar tem a expectativa. Só que você fala assim, eu quero trabalhar defesa pessoal, mas o que é defesa pessoal? Né? É se o cara vem e te roubar e você quer não ser roubado? Se o cara vem com uma faca, você está numa guerra, qual que é o contexto, né, que você tem? E você vê se o lugar pode te oferecer aquilo. E outra, perceba pelos atos, não pelas palavras. Né? O Bruno estava comentando sobre essa situação que ele passou, super delicada, né? É isso, tipo, o que você precisa muitas vezes é de um apoio, e o apoio não é que a pessoa vai ter que te ajudar, mas é compreender o momento, respeitar o momento, né? De entender que quando não dá para você fazer, você não vai fazer. Porque a pessoa precisa entender qual que é o momento dela fazer. Não adianta você ficar pondo pressão que não vai mudar. A motivação é justamente isso, às vezes é não falar, às vezes é falar, então para cada um vai depender. Mas uma coisa que até me remeteu quando o Bruno estava comentando dessa experiência, né, de uma perda familiar, a mesma situação que a gente tem às vezes é que você fala assim, eu sou amigo do Bruno. Só que eu não estou enxergando como o Bruno é. Na verdade eu enxergo o Bruno como eu faço a relação com o Bruno. Então eu estou do lado do Bruno e apoio, e se ele não quer, tudo bem, você não precisa fazer. Só que eu não estou vendo como o Bruno reage comigo. E aí esse que é o ponto, né? Que é o lance que a gente está falando da questão do treino, né? Quando você está junto. Essa pessoa é para estar junto ou não? Né? Quando você vai, não é para resolver logo você não vai ficar junto, você vai sair de perto, né? Só que às vezes a gente tem essa fantasia, né? Então assim, é como qualquer família, qualquer coisa, não existe nada perfeito, mas a gente idealiza essas coisas e espera que o outro ofereça algo que a gente oferece.
Aí é nisso que a gente fica preso. Então isso que eu acho que é legal que a gente tem dentro da arte marcial, de qualquer arte marcial, né? Porque tudo que você vai fazer é para resolver, né? E para resolver você não vai ficar junto. No caso do combate, né? Você vai fazer para sair da situação. Então, como ele comentou, é igualzinho na vida, né? Então a gente precisa saber. Não tem problema, você fala assim, eu prefiro não ficar perto. Depois, se você repensa, você quer se aproximar, se aproxima. Né? Não tenha vergonha disso. E eu acho que isso serve para a questão da vida. Né? E aí, para mim, a mensagem que eu deixo é assim, a gente idealiza as coisas. Não tenha vergonha de mudar o seu caminho e de assumir o caminho que você quer por causa dos outros. Pai, mãe, filho, o que for. Tudo isso, a família vai continuar sendo. Não vai deixar de ser porque você está próximo ou não. A questão é, às vezes você tem caminho que o outro não vai. E aí quem tem que escolher é você. Então tudo na vida fala, você tem que saber escolher. Todo mundo entende que quando você faz uma escolha, você tem infinitas perdas. Mas a vida é assim, a gente não consegue tudo. Então acho que o mais legal é viver com pessoas que vão te motivar, que vão te... para um caminho do bem, né? Esse eu acho o mais importante. E o que eu digo de caminho do bem? É quando você faz algo que não está prejudicando o outro, né? O que é prejudicar o outro? Você não gosta que o cara force você a fazer, então não force o outro a fazer. É fácil? Não. Por isso que aí é um lance de relacionamento. Então é natural. Quem está próximo, quem está distante. E às vezes tem pessoas que você fala, mas essas pessoas precisam estar próximas. Não necessariamente, né? É interessante essa questão, né? Porque vai muito da experiência de cada pessoa, né? No caso, você vê toda a experiência que o Bruno coloca, ele fala que tem a questão da arte marcial e da questão da outra parte que você fala, da sua arte. Do sistema de combate. Do sistema de combate. Mas você vê que tudo que ele elabora tem muito a ver com a arte marcial, né? Porque ele está vendo sempre sobrevivência, experiência, ajustes, possibilidade. Então, às vezes, o que a gente tem dentro das artes marciais é que as pessoas falam, eu preciso treinar essa arte para poder completar, e de alguma forma ela não está errada. Porque, como ele estava citando, se você vai numa escola, a escola fala para você fazer assim, a outra fala para você fazer assim, a outra fala para você fazer assim, a outra fala para fazer assim. Então, no fundo, como arte, pode tudo isso. A questão é você entende qual a diferença de você segurar assim, assado, cozido. Então, às vezes dentro da escola que você está, ela não permite essas experiências. Então por isso que as pessoas saem. Só que as pessoas saem às vezes e não sabem por que saem. Então por isso que volta tudo para a questão do autoconhecimento. Quando você vai buscar uma escola, sistema de combate, arte marcial, o que for, você já definiu o que é. E aí você acha que alguém vai te ensinar. Ninguém vai te ensinar o que você é. Então acho que a grande questão é essa, através da vivência que você tem, ter essa capacidade de ajuste. Porque quando você vai na escola, por mais que você treine, você tem técnicas de sistemas de combate. Cada pessoa que faz é diferente, o tamanho é diferente, a força é diferente, a sensibilidade é diferente. Então assim, você já está tendo a experiência da arte, que é como que você vai fazer com cada um, como você estava citando, né, Bruno? Das situações de negócio e tal. Toda hora você tem oportunidades de monte. Então, o que vai fazer a diferença? Se você está vivenciando. Isso está de acordo com o que você sente. E é isso que às vezes é o meu desafio na própria prática do Kung Fu, do Wing Chun, que é como que você sente o outro. Porque muitas vezes você tem habilidade e você se impõe sobre o outro. Você não faz o ajuste. E aí você não entende porque você não consegue evoluir. Você não consegue estudar arte. Então, como ele estava comentando, é essa situação da vida. Se você acha que você quer chegar num lugar, as coisas que você está fazendo não estão te conduzindo, é por quê? Porque você não está fazendo o esforço para aquilo. Você está fazendo esforço, mas para outra direção. Então você precisa desse ajuste, ter essa capacidade. E eu acho que a capacidade da prática vem da vivência, de você sentir, de perceber se você está no seu caminho. Porque cada um tem o seu. E se você for inteligente, como ele está comentando, você se ajusta. Então, assim, eu acho que o maior aprendizado que a gente tem na arte marcial é o aluno.
Porque o aluno te diz que ele quer uma coisa, mas o que ele te diz não necessariamente é o que ele está fazendo. E se você conseguir pegar aquilo que ele está querendo e mostrar, é isso que você quer? Concretizar aquilo, então você tem uma possibilidade que é o que ele está falando, você tem uma oportunidade de aprendizado. E muitas vezes você é morto nesse processo porque fala, não, agora você não tem que pensar sobre isso, depois você faz. Né? E não tem uma explicação para. E é nisso que as pessoas vão saindo e vão ficando. Então assim, é muito o que ele fala, é sobre a vida. Não acontece isso. Quantas pessoas você conhece ao longo da sua vida? Eu tenho 49 anos. Estou praticando o Wing Chun desde 93, então são 33 anos. 33 anos de prática e você fala de técnica? Não, eu não pratico 33 anos de técnica. Eu pratico 33 anos de relacionamento. Relacionamento eu faço todo tempo. Todo tempo com pessoas, tem pessoas que eu tenho atrito, eu não tenho. Isso quer dizer o quê? Não é a mesma coisa quando você vai fazer um movimento, o cara é mais forte, o outro tem mais tônus, menos, né? Mais rápido, mais lento, mais forte, mais lento, mais forte e rápido. Então você tem que saber se ajustar. E não é assim na vida. Então por isso que, como ele estava comentando, eu acho que eu discordo do que ele disse, porque ele usa a filosofia tanto no sistema de combate como na arte marcial. E às vezes as pessoas acham que no sistema de combate não tem filosofia. Tem, porque é como ele conduz. Ele está conduzindo para o quê? Para o bem, né? Que ele falou, eu preciso saber quais são as pessoas que me fazem bem para eu poder ficar perto. E não. Isso serve para gente, serve para qualquer momento. Então acho que isso é o lance da mentalidade que você tem que ter. Você vai no ambiente, você não gostou, não fica. Não, você vai arrumar problema. A não ser que você queira problema. Porque se você quiser problema, você vai ter e você vai ter que saber resolver. Faz parte, na vida é assim. Né? Então acho que a mentalidade que tem que ter é primeiro, vivencie, sinta. Sempre que você sentir, não ficar pensando, porque às vezes a gente cria o pensamento e a gente fica preso. E é isso que faz a gente não fazer os ajustes. Né? Por causa do nosso ego e tudo. Então assim, se a gente parar para pensar, eu, por exemplo, gosto, né, da questão da espiritualidade, sou espírita, e acho que a maior guerra que teve, né, se a gente pegar sobre mestres de histórias que contaram, não foi nem ele que escreveu, foi a de Jesus, né? Porque ele só disse o seguinte, 2 leis, eu não vim para mudar nenhuma das leis dos profetas, só acrescentar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como que a gente faz isso? É fácil de falar, e para praticar eu não consigo, entendeu? Mas eu acho que é uma referência. E eu acho que essa é uma referência sobre o bem que você vai praticar na arte marcial, na sua vida familiar, no seu trabalho profissional. É isso que vai fazer você seguir um caminho, né? Você vai sentir isso, não é raciocinado, né? Você vai sentir quando tá bom e quando não tá. Então acho que essa é a maior diferença e referência, né? Você quer uma referência boa? Vê o que Jesus fez, você vê. Não fez nada, se alguém sabe sobre a história. Pôncio Pilatos pôs ele com o rebelde. E na época eles acreditavam que o Salvador viria para tirar o poder dos romanos e dar para os judeus. E Barrabás era um revolucionário judeu. Ele queria tirar os romanos do poder. Então quando foi lá, aí tem toda a movimentação dos fariseus e tudo, fazia o quê? Fazia escolher Barrabás para ser solto. Então quantas vezes a gente não está pelas crenças e não pelo que a gente sente, fazendo uma coisa que está totalmente divergente. Então acho que a prática da arte marcial ela serve para isso, para você se reconhecer. Nós não somos 100% perfeitos e nem bons. E você está afim de olhar para você e ver o que você não tem de bom e o que você precisa fazer de ajuste para melhorar? Né? Ou você quer deixar escondido debaixo do tapete? Debaixo do tapete você deixa. Mas no caso da arte marcial, do sistema de combate, você sente. Você sabe quando o cara tem maldade e quando não tem. Pela ação que ele está tendo. Porque é uma situação crítica de risco. Né? Então aí a gente vai começar a perceber. Então quem está disposto a isso, eu acho que é a grande questão. É capacidade de ajuste, né, e ter vivência. Não ficar só, como ele falou, faz um curso e é pronto, já sei. Não, tem muita coisa para aprender, a gente não sabe. Pode viver a vida toda fazendo e não vai saber tudo. Porque cada pessoa é um universo totalmente diferente.
Então, quanto mais você aprender com os outros, você aprende sobre você mesmo. E aí você amplia a gama, como você estava falando, né? De oportunidades para tudo. Então, acho que essa é a mensagem que eu posso deixar. E lembrando, eu não faço tudo isso, tá? Estou na jornada e procuro me melhorar.